Olá, a paz do Senhor. Vamos conhecer a Bíblia. Neste estudo, vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. O texto base para este estudo está em Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos 15. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O livro de Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento, fazendo parte do Pentateuco, a coleção de 5 livros que compõem a Torá. Neste livro, Moisés aconselha o povo de Israel antes de entrar na terra prometida. Em Deuteronômio, Deus, o povo de Israel e a aliança divina com o povo são os 3 pilares fundamentais que estruturam todo o livro. Composto por 34 capítulos, o livro é organizado em 3 sermões ou blocos. Primeira parte, Recorda, capítulo 1 ao capítulo 4. Sermão de Moisés, que reflete sobre todo o período dos 40 anos do povo hebreu no deserto e a necessidade que os mandamentos do Senhor fossem perseverados pelo povo de Israel. As bênçãos de obedecer à lei. Segunda parte, Obedece, capítulo 5 ao 26. Moisés exorta o povo para que não adorassem outros deuses na terra prometida. E novamente, atenta ao povo para que obedecessem às leis dadas por Deus. Terceira parte, Cuidado, capítulo 27 ao 33. Moisés alerta as consequências da infidelidade a Deus, a importância do arrependimento para a restauração do povo de Israel. Morte de Moisés, capítulo 34. Podemos considerar o capítulo final como um apêndice. Os 34 capítulos de Deuteronômio vêm seguidos de títulos, capítulo a capítulo, que nos ajudam a compreendermos a narrativa do livro. São sermões, exposições da lei, exortações, o destacamento de Josué e o relato da morte de Moisés. Capítulo 1. Ordem para deixar Horebe, Moisés nomeia auxiliares e rebelião contra o Senhor. O capítulo 2. Jornadas no deserto, a derrota do rei Sion de Hesbom. Capítulo 3. A derrota do rei Og de Bassã, a divisão da terra. Deus proíbe Moisés de atravessar o Jordão. Capítulo 4. Exortação à obediência, a idolatria é proibida, o Senhor é Deus, cidade de refúgio e introdução da lei. Capítulo 5. Os 10 mandamentos de Deus. Capítulo 6. Amor e fidelidade a Deus. Capítulo 7. A destruição das nações. Capítulo 8. Memória das bênçãos do Senhor. Capítulo 9. A razão da vitória. O bezerro de ouro. Capítulo 10. Novas tábuas da lei. Temer e obedecer ao Senhor. Capítulo 11. Os grandes feitos de Deus. Capítulo 12. Um único lugar de culto. Capítulo 13. Contra os falsos deuses. Capítulo 14. Comida pura e impura. O dízimo. Capítulo 15. O ano de cancelar as dívidas. A libertação dos escravos. O primogênito dos animais. Capítulo 16. As festas das semanas, a festa dos tabernáculos, os juízes, e não a idolatria. Capítulo 17, os tribunais, o rei. Capítulo 18, as ofertas para os sacerdotes e os levitas, as práticas detestáveis, o profeta. Capítulo 19, cidades de refúgio e as testemunhas. Capítulo 20, leis de guerra. Capítulo 21, absolvição por assassínio incógnito. Casamento com uma mulher cativa.
direitos dos primogênitos, um filho rebelde, normas diversas. Capítulo 22, violação e adultério. Capítulo 23, exclusão da assembleia, impureza no acampamento, diversas leis. Capítulo 24 e 25, normas sobre vários domínios. Capítulo 26, os primeiros frutos e os dízimos, obediência aos mandamentos do Senhor. Capítulo 27, o altar no Monte Ebal, maldição no Monte Ebal. Capítulo 28, bênção para a obediência, consequências da desobediência. Capítulo 29, a renovação da aliança. Capítulo 30, bênçãos após o arrependimento, a escolha da vida ou da morte. Capítulo 31, Josué, sucessor de Moisés, a leitura da lei, a sucessão de Moisés, o cântico de Moisés. Capítulo 32, o cântico de Moisés. Moisés sobe ao Monte Nebo. Capítulo 33, Moisés abençoa as tribos. Capítulo 34, Moisés morre. É amplamente aceito pelos estudiosos que foi Moisés que escreveu o livro de Deuteronômio, assim como todos os livros que compõem a lei ou a Torá. Apesar da autoria atribuída a Moisés, é de consenso de todos que o livro de Deuteronômio tenha sido escrito parcialmente pelo líder hebreu. Um fato que comprova a participação de outros escribas encontra-se em Deuteronômio 34, capítulo que relata a morte de Moisés. Alguns estudiosos afirmam que o capítulo referente à sua morte tenha sido escrito por Josué, Eleazar ou Samuel. Este livro caracteriza-se pelo tom persuasivo, pelo uso frequente do tu, dirigido ao povo, e por expressões muito próprias e frequentemente repetidas, tais como tomar posse da terra que o Senhor prometeu, amar o Senhor com todo o coração, adorá-lo no lugar que ele escolheu, observar e pôr em prática as ordens, leis e preceitos. Segundo os estudiosos, o Deuteronômio podia ser aquele livro da lei que foi encontrado no templo no tempo de Josias, segundo Reis, capítulo 22. O valor deste livro é essencialmente de reflexão sobre a fidelidade de Deus às suas promessas, sobre o valor da aliança e sobre a contínua tentação do povo em seguir outras divindades. Esta tentação é particularmente forte em tempos de derrota e de infortúnio, que o Deuteronômio interpreta como castigos de Deus. Mas Deus dá-lhes sempre a possibilidade de se voltarem de novo para Ele. O autor convida a reflexão sobre as atitudes que determinam o desenrolar da história do povo e a responder com fidelidade e amor ao Senhor. O Deuteronômio é frequentemente citado no Antigo Testamento, sobretudo nos livros dos Reis, Jeremias e Ezequiel, e até no Novo Testamento, Mateus capítulo 4, versículo 4, e Marcos capítulo 12, versículo 32. O livro do Deuteronômio pretende dar continuidade ao livro dos Números, com o povo em expectativa à beira de entrar na terra prometida. Este livro recorda aos israelitas as exigências da aliança que Deus fez com eles no Monte Sinai. Como estas leis são, de algum modo, apresentadas de novo, relembrando o Sinai, o livro recebeu nas antigas traduções grega e latina o nome de Deuteronômio, isto é, segunda apresentação da lei. Esta designação acabou por impor-se fora da tradição judaica.
Alguns livros da Bíblia abrangem centenas ou até milhares de anos, enquanto outros tratam de apenas semanas ou meses. O livro de Deuteronômio, o último do Pentateuco, trata de um período de aproximadamente um mês no final da vida do líder escolhido por Deus para libertar Israel da escravidão e revelar ao povo sua lei. Antes de morrer, Moisés fez uma última série de discursos nas planícies de Moabe, do lado oriental do rio Jordão. No final do livro é relatada a morte deste homem, abrindo espaço para Josué, seu sucessor, conduzir o povo na conquista da terra prometida. É importante lembrar-se do passado e aprender as lições da história. Deuteronômio capítulo 9, versículo 7, capítulo 24, versículo 9 e 18, capítulo 32, versículo 7. Moisés encerrou sua carreira, olhando para o futuro, para incentivar a fidelidade e a esperança do povo de Israel. Ele agia pela fé, porque contemplava o galardão. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.